Bem-vindo ao canal Arquivo Curiosidades. Aqui você encontrará um mundo de curiosidades e fatos interessantes para alimentar sua sede de conhecimento. Descubra histórias intrigantes, explore eventos fascinantes e mergulhe em temas diversos que despertarão sua curiosidade. Não esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre os vídeos mais recentes. Prepare-se para explorar o incrível universo de curiosidades que preparamos para você. Vamos embarcar juntos nessa jornada de descobertas. Uma vez que você está acordado, é quase impossível voltar a dormir novamente. Uma vez que você descobre que a Terra não é um globo giratório, mas um plano plano e estacionário com um firmamento acima, tudo muda. As vozes confiáveis e os sacerdotes científicos satânicos que antes moldavam nossa realidade e compreensão do mundo já não são mais confiáveis. Nossa primeira experiência da Terra como um reino estacionário entra em conflito com sua narrativa fabricada de espaço e planetas em movimento. A destruição da nossa Terra e a mineração bárbara das antigas e majestosas árvores gigantes da Terra estão em desacordo com os livros de história e a narrativa geológica. E os despertos ficam se perguntando: o que diabos aconteceu? Se eles mentiram sobre a Terra, o espaço e a destruição do nosso reino plano, como podemos confiar na narrativa histórica oficial e mainstream? A narrativa histórica, assim como o modelo heliocêntrico, não faz sentido. Não se encaixa, e basta examinar mais de perto suas mentiras que governaram nossa compreensão da história e do mundo desde nosso nascimento começam a desmoronar. Vamos estimular a mente com algumas reflexões. Nos dizem que a primeira verdadeira ferramenta elétrica foi inventada em 1895, quando uma empresa alemã combinou um motor elétrico com uma broca manual. A broca pesava 16,5 libras e exigia vários operadores. Somente em 1957 que uma empresa chamada Bosch começou a projetar ferramentas elétricas em massa que eram econômicas e poderosas. Então, como nossos ancestrais históricos, um povo mais primitivo e subdesenvolvido, projetaram e construíram algumas das estruturas que encontramos. E quanto às enormes pedras monolíticas que encontramos, cortadas com tanta precisão? Pergunte a si mesmo: você conseguiria repetir isso hoje com o arsenal de equipamentos que temos à nossa disposição? E o que dizer dos magníficos poços de degraus antigos do Oriente? Dizem que os poços de degraus eram poços de vários andares construídos por nossos ancestrais primitivos como forma de preservar o abastecimento de água durante secas. Mas observe a complexidade e a intricadeza dessas estruturas. Observe a glória e a delicadeza. Observe a precisão geométrica. Tudo escavado e construído usando ferramentas manuais. Sim, claro. E quanto aos gigantescos sistemas de canais que encontramos ao redor do mundo? O canal Erie, dos Estados Unidos, foi supostamente construído entre 1817 e 1825. Nessa época, não havia engenheiros civis na América. As pessoas responsáveis pelo planejamento da construção eram iniciantes, nos dizem. O canal tem 12 metros de largura e 4 metros de profundidade. O canal Erie se estende por 363 milhas. Mas isso não foi apenas uma questão de cavar todos os dias para os imigrantes irlandeses e seus companheiros. Eles tiveram que derrubar centenas de árvores enquanto passavam pela Floresta Virgem. Eles tiveram que construir aquedutos e eclusas complicadas e tiveram que atravessar o Niágara Escarpmente, um paredão de calcário duro com 80 pés de altura. Nos dizem que eles tiveram que usar pólvora para explodir isso, já que a dinamite ainda não havia sido inventada. O canal se estende por 363 milhas e foi construído ao longo de um período de 8 anos. Isso significa que, em média, uma milha foi concluída a cada 8 dias. Que recorde impressionante! Especialmente considerando que os responsáveis eram novatos e as ferramentas elétricas e a dinamite ainda não haviam sido inventadas. Posso dizer agora, os chamados primeiros colonizadores das Américas não construíram esses sistemas de canais. E o que dizer dos grandiosos e magníficos castelos espalhados por nosso reino?
Você sabia que a maioria deles foi projetada e construída sem sistemas de encanamento e métodos adequados de aquecimento dos cômodos? 1. A realeza e a elite do passado estavam satisfeitas em viver sem as necessidades acessíveis de sobrevivência, desde que pudessem viver no grandioso e glorioso. Enquanto os camponeses em suas modestas moradias desfrutavam de calor durante os longos invernos escuros, acho que não. E, é claro, há a impossibilidade do grande complexo da pirâmide de Gizé. As pirâmides, nos é dito, foram construídas por volta de 2500 a.C. A própria Grande Pirâmide consiste em 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, e sua estrutura total pesa 6 milhões de toneladas. As maiores pedras de granito pesam entre 20 e 80 toneladas cada uma. 20 toneladas são equivalentes a 20.000 quilogramas. Esses blocos foram esculpidos em pedreiras com cunhas de cobre supostamente transportados de 800 quilômetros de distância. Os supostos especialistas só podem teorizar que uma grande quantidade de trabalho escravo foi necessária. Ser ingênuo e acreditar na narrativa oficial do trabalho escravo é uma coisa, mas alguém poderia explicar como os dutos de ar da Grande Pirâmide se alinham tão perfeitamente com as estrelas circumpolares? E então há um caso curioso de força estelar, ou o que os mentirosos oficiais do mundo chamam de Força Bastion. Desenvolvidas no final do século XV e início do século XVI, essas forças, nos dizem, foram projetadas durante uma era de pólvora e canhões. O design geométrico oferecia proteção militar a uma nação contra pontos cegos durante conflitos. Claro que sim. Todos sabemos que a melhor proteção durante uma guerra é projetar uma força com um padrão geométrico tão preciso. Algum historiador real já parou para pensar em quão perfeita é a geometria aqui? Nossos ancestrais primitivos não tinham a tecnologia para ver estruturas de cima, mas ainda assim conseguiram alcançar isso. Dê-me força. Não há como. Não poderíamos produzir uma geometria tão perfeita nessa escala nos dias de hoje. Fomos enganados mais uma vez. Fomos doutrinados com uma narrativa histórica falsa e uma linha do tempo falsa. E assim como o absurdo modelo heliocêntrico, basta uma olhada mais de perto nessa narrativa e logo as coisas começam a se desfazer e as mentiras se tornam tão evidentemente claras. Por causa de suas mentiras satânicas, montar uma linha do tempo histórica precisa e honesta se tornou um cubo de Rubik impossível. A narrativa oficial, uma caixa de Pandora, só nos oferece pequenas pistas, meias-verdades e enganos. As suturas de nossa verdadeira linha do tempo histórica foram afrouxadas. O conteúdo foi elevado e embaralhado antes mesmo de nascermos neste mundo. E aqui está o problema. Como saber para onde estamos indo se não sabemos onde estamos em primeiro lugar? Mas veja, despertar é verdadeiramente um presente. Uma vez despertos, aprendemos que sempre tivemos as respostas bem na nossa frente. Sempre tivemos mais do que sabíamos. Mas tivemos que recuperar nossa visão primeiro antes que as coisas começassem a se encaixar, antes que as coisas começassem a fazer um pouco mais de sentido. E aqui estamos nós novamente, espectador, à beira de mais uma grande jornada. E se eu lhe dissesse que antes de nós existiu uma civilização responsável pela tecnologia mais avançada já desenvolvida e que o entendimento deles sobre o funcionamento de nosso plano foi fundamental para suas inovações? E se eu lhe dissesse que é altamente provável que nossa verdadeira história como povo tenha começado há pouco mais de 200 anos? Você pensaria em mim como um louco novamente? Pareço tão absurdo quanto quando lhe disse pela primeira vez que a Terra é plana? Talvez. E é por isso que eu preciso lhe mostrar. O que espero mostrar a você é um dos maiores encobrimentos de todos os tempos. Está no mesmo nível da mentira heliocêntrica em sua enormidade e no impacto que tem sobre a humanidade. E, como tentarei mostrar a você, está intrinsecamente ligado à verdadeira natureza de nossa Terra plana e você não pode entender um sem entender o outro. Não podemos perder tempo, pois devemos viajar em busca do tempo perdido. No cerne disso, está uma história sobre decepção. Também é uma história de finais e começos, de morte e renascimento. E peço que tenha paciência comigo.
Devido às decepções e falsidades que sustentam nossa narrativa histórica, essa história não pode ser contada de forma linear. Precisamos avançar e retroceder no tempo para realmente extrair algo que nos aproxime um pouco mais da verdade. Também é imperativo entender que, assim como grande parte da ciência contemporânea, a história como disciplina foi corrompida há muito tempo. Na sua forma mais inocente, grande parte da narrativa histórica estabelecida é mera especulação. Mas na sua pior forma, é um conjunto de mentiras aceitas, como disse de forma sucinta um tal de Napoleão. Vamos escavar na escuridão. Nenhum historiador estará lá para nos ajudar. Estamos sozinhos nessa jornada. Nossa jornada é uma busca por coisas enterradas diante dos nossos olhos. E as coisas podem se tornar um pouco desconfortáveis às vezes, mas é necessário. Vivemos uma mentira confortável por tempo demais. Vamos lá, entre e coloque o cinto de segurança. Para entender nosso lugar no mundo, precisamos fazer o impensável. É hora de fazer uma jornada de volta ao futuro. Agradecemos por assistir ao canal Arquivo Curiosidades. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido algo novo neste vídeo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Queremos construir uma comunidade curiosa e engajada, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades históricas e científicas. Adoramos ler seus comentários, então deixe suas perguntas, teorias e sugestões abaixo. Continuem explorando e desvendando os segredos do passado conosco. Até o próximo episódio de Arquivo Curiosidades. Tchau!